Olá! Tá começando agora mais um episódio do Conversando sobre o Trabalho Infantil. Eu sou a Duda, sócio-educadora do projeto Movimento Campinas Sem Trabalho Infantil, presente, ausente, conhecido como PAT, um dos projetos do MVM, Movimento Vida Melhor, dedicado a levar uma reflexão sobre o trabalho infantil e como prevenir ele. Hoje vou ser sua parceira aqui no podcast. Por aqui, a gente vai conversar um tanto sobre trabalho infantil, suas causas, consequências e formas de combate. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre os conceitos do trabalho infantil, o que é e quais são as suas formas mais frequentes. E para conversar com a gente, nós chamamos a Sandra. Ela é coordenadora do nosso projeto, o PAT, e tem experiência de muitos anos atuando na área de assistência social com crianças e adolescentes. Oi, Sandra, tudo bem? Tudo bom, Duda. Que bom que também tem bastante gente ouvindo a gente. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Que é pra ser gentil, como flor é pra florir. Mas sem água, sol e tempo, que botão vai saber. É muito triste, muito cedo, é muito covarde. Cortar infâncias pela metade. Sandra, o que é considerado como trabalho infantil? Olha, aqui no PAT, a gente adotou como conceito o que está lá no terceiro Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, o plano que vale de 2019 a 2022. E lá está dizendo assim: refere-se às atividades econômicas e ou atividades de sobrevivência com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14, independentemente da sua condição ocupacional. Destaca-se que toda atividade realizada por adolescente trabalhador, que por sua natureza ou pelas circunstâncias em que é executada, possa prejudicar o seu desenvolvimento físico, psicológico, social e moral, se enquadra na definição de trabalho infantil e é proibida para pessoas com idade abaixo de 18 anos. Resumindo, o trabalho infantil é proibido qualquer tipo de trabalho para criança, ou seja, para quem tem menos de 12 anos. A partir dos 14, todo mundo acha, não pode trabalhar. Pode sim, mas desde que seja na condição de aprendiz. O que é isso? O próprio nome diz, né? É uma situação mais protegida. Ele tem sim direitos trabalhistas, direitos previdenciários, só que ele está numa fase de aprendizado. Então ele faz o trabalho, mas ele tem um acompanhamento, deve estar indo para a escola. E a partir dos 16 anos, já pode trabalhar sim com carteira assinada com os mesmos direitos de qualquer trabalhador brasileiro. É lógico que existem algumas situações em que é proibido. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre quando, e como o adolescente pode e é permitido as atividades para ele poder trabalhar. Sandra, queria que você desse pra gente alguns exemplos de trabalho infantil. Bem, a gente já conversou um pouquinho sobre o que é classificado, com o chamado de trabalho infantil. A gente costuma, assim, ter uma divisão, dar um nome para os tipos de atividade que a gente pode encontrar. Por exemplo, trabalho nas ruas. Nos grandes centros, principalmente com o advento da pandemia, a gente consegue agora, com a reabertura, observar crianças e adolescentes trabalhando nas ruas. Nos centros maiores, a gente percebe que pode ter crianças no sinaleiro, vendendo balas ou fazendo malabares ou simplesmente pedindo. E crianças que andam pela rua vendendo coisas. É comum nas cidades, não sei se alguém que está ouvindo já viu essa situação, que é, por exemplo, trabalhar na coleta do óleo. Muitas vezes crianças ou adolescentes batem na porta das casas para pedir óleo. Isso é considerado um tipo de trabalho na rua, porque é na rua, na praça, em espaços abertos
em que essa criança faz essa atividade laboral, que a gente chama, né? Ela tem horário para chegar, ela tem a venda, tem todo um compromisso com aquilo que ela está fazendo. Aí um outro tipo que a gente pode falar também um pouquinho, né? É o trabalho infantil doméstico. Esse pega, Duda, por quê? Qual que será a diferença entre atividade doméstica e trabalho infantil doméstico? Existe uma grande confusão. Todo mundo que mora numa casa sabe que a gente precisa limpar, né? Então a gente precisa passar roupa, lavar roupa, limpar, fazer faxina. É um trabalho cansativo e pesado. Muitas crianças acabam assumindo sozinhas essas tarefas. Quando ela está sozinha realizando ou esses cuidados aí da casa toda ou até cuidando dos irmãos, é considerado um trabalho infantil doméstico, porque é muita responsabilidade, né, Duda? A gente pensa assim, não, mas só tá dando uma olhadinha. Só que qual é a idade dessa criança? E o nível de responsabilidade dela? E se esse irmãozinho, se essa criança da vizinha, que ela tá trabalhando de babá, fazendo um bico, acontecer algum acidente? Então, a pessoa que deixou ela sozinha, tomando conta ou realizando uma tarefa, e isso resultar num acidente, essa pessoa pode responder judicialmente sim, porque a criança ela precisa ser cuidada. É lógico que uma criança em casa, ela vai desempenhar tarefas domésticas. Então, desde cedo, a gente tem que ensinar para as crianças a se organizar, arrumar a própria roupa, seu material de escola, cuidar dos seus brinquedos. Por exemplo, enquanto a mãe está fazendo alguma atividade, dá uma olhadinha no irmão, mas sempre tem que ter um adulto presente na casa. Porque o pessoal fala assim, não, mas precisa ajudar, não tem quem faça. Por exemplo, lavar louça, ela está sujeita a acidentes domésticos. Pode escorregar um copo, ela pode se cortar. Lembra que a pia ela é feita para a altura de adultos, não de uma criança. Então a criança pode cair da cadeira, ela pode sofrer uma série de acidentes, que nem cozinhar. Quantas vezes nós adultos, a gente não esquece a panela, pega fogo num óleo. São acidentes passíveis de acontecer com todo mundo que cozinha, né? O peso da panela, ele acaba sendo muito maior para a criança do que para um adulto. Então, assim, ela ajudar a colocar a louça na pia, né? Tudo bem, faz parte. Mas fazer ela lavar a louça inteira sozinha, sem supervisão de adulto, isso é muito complicado. Porque a gente só vai perceber essas questões quando acontece um acidente ou uma tragédia familiar. Aí sim a família, nossa, não devia ter deixado fazer. Aí é tarde, então por isso que a gente pensa muito em explicar para as pessoas por que não pode. Agora, trabalhar fora olhando crianças, não pode mesmo, tá? Ser cuidadora de idoso, cuidador de criança, babá, esse tipo de coisa não é qualquer... É a legislação brasileira que é apoiada em normas mundiais que trouxe essa legislação, essa proibição, porque reconhece esses perigos todos que crianças e adolescentes estão expostos quando realizam trabalhos domésticos. Se é uma rebelde, se quer domesticar, menina preta perde infância, vira doméstica. Amontoados ao relento, sem poder se esticar. Um baobá vira um bonsai, é só assim pra explicar que... Continuando, né, Duda? Outro tipo de trabalho infantil que a gente pode conversar um pouquinho são os chamados atividades ilícitas. O que é isso, Duda? Atividades ilícitas, o próprio nome já diz, né? O que está à margem, o que está na criminalidade. Então, para a criança e adolescente, ele tem um nome. Quando comete essas atividades, são atos infracionais. Então, por exemplo, o trabalho no tráfico. Porque, gente, tem horário para entrar, tem horário para sair, tem chefe para obedecer, tem meta de venda, tem responsabilidade pela função que faz, né? Então, não é uma coisa assim, vou ficar lá. É uma atividade cheia de regras próprias, não é considerada como uma atividade de trabalho, porque ela é ilícita, né? Mas a gente diz que o adolescente que está ali no tráfico, ele está, sim,
em um trabalho ilícito. É complicadíssima essa situação, mas a gente precisa parar de criminalizar simplesmente os meninos e meninas que estão na atividade do tráfico. Eles precisam de ajuda, eles precisam de cuidados, eles precisam de proteção. Outro que a gente pode citar aqui como exemplo é a ESCA, que é a Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes. Ela é classificada como uma das piores formas de trabalho infantil, sim. Essa exploração sexual, ela pode acontecer por meios virtuais, ela pode acontecer por meios reais, com essa exposição excessiva dos corpos de crianças e adolescentes. Ela recebe algum tipo de remuneração ou presentes, alguma coisa ganha, ou às vezes ela propriamente não. Mas alguém está ganhando dinheiro com a venda da imagem dela ou do corpo. Pode acometer meninos, meninas. Estatisticamente, a gente tem mais meninas em ESCA do que meninos, porque a realidade dos meninos é até mais complicada ainda. É muito mais escondida. Das meninas é escondida, dos meninos, então, ninguém fala. Então, é muito difícil para as autoridades, para os trabalhadores, né, que trabalham em contato com as crianças e adolescentes, descobrirem esses casos de exploração sexual para poder ajudar. É lógico que a Polícia Federal vai atrás, tenta investigar, mas quantos e quantos casos não passam despercebidos? Então a gente precisa estar muito atento a todo e qualquer sinal de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Continuando com os tipos, um outro tipo que a gente pode comentar aqui é o chamado trabalho informal. O que é isso? O trabalho informal é todo aquele tipo de trabalho que não está regulamentado, não tem uma CLT por trás, tá? Então, trabalhar, por exemplo, num buffet infantil de final de semana. É um trabalho informal que muitos adultos fazem. Na condição de adulto, também não é legal, porque ele, assim, não está recebendo os direitos trabalhistas dele, mas para a criança e para o adolescente é muito mais complicado, porque a gente tem que imaginar assim, tá lá só servindo alguma coisa, de repente ele cai, escorrega e tem uma lesão na coluna no meio da festinha. Qual o direito trabalhista? E se essa lesão na coluna trazer para ele uma sequela para o resto da vida? Como é que vai ficar a vida dele? Ele não tem nenhum respaldo previdenciário. Então, é importante a gente pensar nessas questões da informalidade. Eles são bicos, quebra-galhos, mas eles podem trazer umas consequências muito grandes e que afetam demais a vida inteira da criança e do adolescente. A gente não pode colocar a responsabilidade nos meninos e nas meninas para o seu próprio sustento. Eles têm, sim, a partir dos 14, 16, podem trabalhar, mas vamos lembrar lá do estatuto, até os 18 é dever de quem está apoiando, fazer a guarda, o sustento, é da família. Se por um acaso a família não pode realizar essa tarefa por algum problema que está acontecendo, aí sim entra o Estado, através das políticas, né, de apoio, principalmente assistência social, e toda a sociedade, toda a comunidade. Todo mundo é responsável e todo mundo tem o dever de proteger, cuidar, ajudar, para que essa criança e esse adolescente se desenvolvam com todas as oportunidades possíveis. Nós temos também o trabalho eventual sazonal. Nossa, que nomão, né? Eventual é aquele exatamente que não acontece com uma regularidade, com uma frequência tão grande, né? Ele é eventual, de vez em quando. Sazonal é, por exemplo, quem está na roça e trabalha na colheita de café, ou é época de goiaba, vai colher goiaba,
Então são coisas que acontecem. E também entra aqui o trabalho nas festas, grandes eventos tipo carnaval, as festas juninas, julinas, né, que nós temos pelo Brasil todo. Então a criança, ela vai e executa as atividades de trabalho dela só em determinadas épocas de ano. Não é porque ela acontece de vez em quando que ela deixa de ser um trabalho. É sim um trabalho, ela está recebendo uma remuneração por isso, muitas vezes, ou ela não recebe diretamente, mas a família dela sim. Então, é sim um tipo de trabalho infantil. Outra coisa é o trabalho noturno. O que é o trabalho noturno? O trabalho noturno é exatamente isso, é aquele desenvolvido à noite. Todo mundo precisa de uma boa noite de sono, principalmente a criança e o adolescente. Então, lá na nossa Constituição Federal, no artigo 7º, está falando lá o que é o trabalho noturno. Ele define que nas áreas urbanas, ou seja, nas cidades, né, é todo o trabalho realizado entre as 10 da noite de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. E na zona rural, é aquele realizado das 8 horas da noite até as 4 horas do dia seguinte. Então, gente, nenhuma, mas nenhuma mesmo, criança ou adolescente pode trabalhar nesses horários que a gente falou aqui. Só pode trabalhar em horário noturno depois dos 18 anos. Dignidade é dignidade, não se negocia, porque essa troca leva infância, devolve apatia e é pior na pandemia. Sobra ferida na alma, uma coleção de trauma, fora a parte física. Uma atividade que a gente também classifica como trabalho infantil é aquele trabalho perigoso e insalubre. Vamos imaginar assim, o que é perigoso? Qualquer atividade que para o adulto também é considerada perigosa, mas para a criança, por seu tamanho, desenvolvimento, grau de atenção, de concentração, ele se torna muito perigoso. Ou seja, pode causar impactos psicológicos e físicos muito grandes. Aumenta assim muito o risco de acidentes, né? É perigoso quando ele vai mexer, por exemplo, com substâncias químicas. Catar reciclagem é um tipo de trabalho insalubre, né, que pode fazer muito mal para a saúde. Por exemplo, crianças e adolescentes que vão aos cemitérios limpar lápides, limpar túmulos. Eles usam produtos químicos e ficam expostos também a um ambiente cheio de micro-organismos, né? E podem colocar a saúde e a integridade física e mental dessas crianças em risco, né, desses adolescentes. Então por exemplo, acho que aqui no Brasil a gente vê alguns vídeos, algumas cenas, é só procurar na internet. Crianças trabalhando, descascando mandioca, trabalhando em colheitas, algumas coisas muito pesadas, espalhando agrotóxico na roça. Tudo isso é muito perigoso, então é muito insalubre e não pode ser realizado, tá? Tem um que a legislação define, que é o trabalho prejudicial à moralidade. O que é a moralidade? Moralidade é isso, quando uma criança e um adolescente estão, por estarem em desenvolvimento, ele está em formação também. Ele vai aprender aí as suas regras, o seu jeito de ser cidadão no futuro. Então, qualquer atividade que possa comprometer esse sentido aí de convivência saudável em comunidade, o que é certo, o que é errado, ele pode ser considerado prejudicial à moralidade. Nós temos lá no que a gente chama de lista TIP, que é uma legislação brasileira em que ela dispõe quais são as piores formas de trabalho infantil, ela vai descrever que tipo de atividade é e quais são as consequências. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre essas atividades prejudiciais à moralidade, pode ir lá consultar a lista TIP e no site do PAT também tem tudo isso, tá? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre uma nova modalidade que está cada dia mais presente
entre as nossas crianças e adolescentes, que são os trabalhos virtuais. Por quê? Há 50 anos atrás, menos até, não tinha essa questão da internet, da criança sendo exposta quase o tempo todo. E a pandemia, que com o isolamento social fez com que crianças e adolescentes ficassem cada vez mais antenadas, aí, ligadas e usando a internet como seu meio de comunicação com o mundo externo, né? Aí, o que nesse cenário poderia ser um simples brincar, passar o tempo, se divertir, aprender, fazer pesquisa, em algumas situações a gente vê que se tornou um trabalho. Quando? Quando a criança ou adolescente fica mais preocupado em produzir conteúdo, fazer sucesso na rede, ela começa a receber produtos das indústrias de comércio para fazer propaganda. Isso sim é um trabalho infantil. Então ela deixa de brincar, de sair, de estudar para poder produzir conteúdo, além dos transtornos psicológicos que podem ser acarretados por essa função, porque a gente sabe assim que é muito competitivo. Se ela não produz conteúdos legais, ela não consegue seguidores. E o não ter seguidores nas redes sociais para ela traz um impacto muito negativo para a autoestima. Então ela começa a se preocupar tanto com isso que ela deixa de viver muitas vezes muitas coisas no mundo real e passa a viver em função desse mundo virtual. E como ela tem muito tempo e espera, às vezes não reconhecimento em dinheiro, mas em reconhecimento em número de seguidores, reconhecimento virtual, não pode ser bloqueada, é considerado trabalho sim. Então a gente fala assim, todo pai, toda mãe, todo familiar, né? Dá uma olhada no que está acontecendo com a sua criança, com o seu adolescente. Vê se ele não está trocando o mundo real pelo virtual. Isso pode não ser saudável e trazer consequências muito ruins para a vida dele. E Sandra, o que deve ser feito para combater o trabalho infantil? Bem, a gente conversou um pouquinho, né, sobre os tipos e a gente percebeu que traz várias consequências negativas. Como prevenir? Uma das maiores causas do trabalho infantil é a questão da miséria, da pobreza. Nós estamos vivendo um período aí de pandemia que empobreceu toda a população do Brasil. Então, as crianças e adolescentes estão mais vulneráveis. Então, você que está ouvindo, para prevenir, o que será que dá para fazer? Primeiro, né, observar as crianças, os adolescentes. Se você vê uma situação, é dever sim ir lá e tomar uma posição. Lembra daquela coisa da briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Durante muitos anos era assim e hoje já está diferente, né, na violência contra a mulher. Agora nós temos muito a caminhar com relação ao trabalho infantil e a gente tem que adotar a mesma postura. Se houver uma situação de muita pobreza, muita vulnerabilidade, primeira coisa assim, procura um equipamento da assistência social, converse na sua comunidade o que dá para fazer para ajudar a família toda. E se você vir alguma criança ou adolescente em situação de trabalho ou trabalho irregular, você pode ligar para o Disque 100. É super simples. Pega um celular, um telefone, tecla 100 e faça a notificação. Não é uma denúncia para prejudicar alguém. É porque, qual que é o caminho? A partir do momento que o Disque 100 recebe a notícia, ele encaminha para o município, e aí o município vai ver, olha, isso é do CRAS, que é o serviço lá da assistência social, isso é da saúde, isso é do trabalho e renda. Ele vai redistribuir para a política que tenha o serviço que possa auxiliar. Então, isso é um trabalho de prevenção. Poder ligar para um Disque 100 ou também uma outra alternativa é procurar o Conselho Tutelar. Todo município brasileiro tem pelo menos um Conselho Tutelar. Vá até o Conselho Tutelar, exponha a situação. Vamos, assim, juntos, todo mundo,
para que essa criança e esse adolescente tenham as oportunidades que toda criança brasileira deveria ter, que é brincar, estudar, poder frequentar a escola com recursos, né? Ter acesso a programas e serviços assim como a família dela. Tem bala nos faróis em maioria, jovens pretos de periferia, que tem direito à vida plena, mas só conhece o que vivencia. Insegurança, violência e medo. Trabalho infantil é um crime e tem cor e endereço. Prioridade nossa é assegurar que cresçam e floresçam. Então é isso. Obrigada, Sandra, pelos esclarecimentos. Obrigada, Duda, pelo nosso papo e depois a gente se encontra, né? Valeu? E para você que está ouvindo, muito obrigado por acompanhar nossa conversa. Se você gostou e quer saber mais, acompanhe o nosso podcast, que ainda vamos ter episódios sobre causas e consequências do trabalho infantil, episódios específicos sobre alguns desses tipos de trabalho que comentamos hoje, conversas com jovens que passaram por situação de trabalho infantil e muito mais. Também procure a gente pelo nosso site, patcampinas.com.br e pelas nossas redes sociais. É só procurar por Pat Campinas no Face, no Instagram, no YouTube e no Twitter. Ah, e fique atento! Se você acha que está passando por uma situação de trabalho infantil ou conhece alguém que está, procure ajuda. Você pode ligar no número 100 do Disque Denúncia ou mandar mensagem pra gente. O trabalho infantil só vai acabar se todo mundo ajudar. Beleza? Então até a próxima!